Em um mundo dominado por zumbis sedentos por sangue, onde as grandes cidades estão tomadas, a história segue Francis Abel, que após escapar da cidade, tenta encontrar um refúgio para sua família. Ele está com sua esposa, Iris, e seus filhos Josh e Lucas. Juntos, partem para a vila onde Francis cresceu, acreditando que ali poderiam encontrar segurança. Quando chegam na casa de sua infância, encontram o lugar vazio e aparentemente abandonado. A casa, que deveria ser um lar, está tomada pela desolação. Francis entra primeiro, cauteloso, e ao explorar o interior, encontra um corpo. O cadáver de um homem, aparentemente seu pai. O choque dessa descoberta é profundo, mas o pior está por vir. Sua mãe, agora transformada em zumbi, aparece e ataca-o. Em um ato de pura sobrevivência, Francis é forçado a matá-la. O peso emocional dessa decisão é esmagador, mas mesmo assim, ele sepulta os pais e decide que a família deve ficar ali, tentando recomeçar. Apesar da aparente calma, Francis não consegue descansar. Ele passa noites em claro, vigilante, temendo o que pode surgir. No dia seguinte, ao checar o abastecimento de água e confirmar que está limpo, permite que os filhos usem. Mas Iris começa a ficar desconfortável. Ela não se sente segura naquela casa e expressa suas preocupações. Mais tarde, Francis leva Josh para explorar uma casa próxima. Lá, encontram uma rádio, uma lanterna e gaiolas com frangos, além do corpo de um homem que se enforcou. Ao pedir que Josh pegue as chaves com o cadáver, o corpo cai sobre o menino, ferindo-o. Mesmo vendo o filho machucado, Francis não intervém, acreditando que essa experiência é uma lição importante para Josh, que precisa aprender a lidar com situações difíceis. Enquanto isso, Iris leva Francis ao porão, onde encontram um gerador, mas sem combustível. Durante o jantar, Iris sugere que sigam para o norte, como o governo indicou, mas Francis resiste à ideia, achando que é mais seguro permanecer onde estão. Iris insiste, e no dia seguinte, enquanto conversam perto de um campo de milho, Francis revela que Josh não é seu filho biológico, explicando o tratamento desigual entre os filhos. Iris, chocada, continua insistindo para que sigam para o norte. Após uma discussão, Francis finalmente cede, colocando a segurança da família acima de tudo. A viagem começa tranquila, mas logo tudo se complica quando Josh menciona uma ligação de Diego, irmão de Francis. Isso enfurece Francis, que perde a concentração ao dirigir e quase bate em um bloqueio. Quando tenta desviar, um soldado transformado em zumbi aparece e é morto por Francis. Eles conseguem resgatar os filhos, mas logo se veem cercados por uma horda de zumbis. Em um ato desesperado, Francis usa uma granada para eliminar todos os inimigos e garantir a fuga. 2 semanas depois, Francis retorna à ponte onde deixou a van. Para sua surpresa, a van ainda está em bom estado. Porém, ele decide mentir para Iris, dizendo que ela quebrou. Em vez de seguir viagem, coloca combustível no gerador, trazendo de volta a luz, o ar-condicionado e até música. Mas todos sabem que isso não vai durar. No outro dia, enquanto Francis vai pegar ovos para o café da manhã, ele encontra um cachorro preso na gaiola dos frangos. O animal mata as aves e morde a mão de Francis, deixando-o ferido. Iris, ao tratar os ferimentos dele, sugere que procurem um hospital, pois não tem remédios para a raiva. No entanto, Francis se recusa a sair da segurança da casa, mais uma vez priorizando a proteção da família. Enquanto isso, Josh sintoniza um rádio e ouve sobre um acampamento nas proximidades, mas não consegue entender toda a mensagem. Durante o jantar, ele compartilha a informação com os pais, o que gera uma discussão. Iris quer que saiam em busca do acampamento, acreditando que isso poderia ser uma chance de sobrevivência. Mas Francis insiste em ficar na casa, lembrando dos perigos que encontraram fora dela em outras ocasiões. Na manhã seguinte, Francis está tentando consertar a gaiola das galinhas quando Josh pede para ligar o gerador. Francis recusa de maneira rígida, o que provoca um confronto entre os dois. O pai então questiona o filho: "Você seria capaz de matar para proteger sua família, assim como eu fiz na ponte?" Josh, com ousadia, responde que sim. Francis, então, decide levá-lo para um campo nas proximidades para ensiná-lo a usar uma arma. Um tempo depois, Iris ouve os disparos e vai até o campo, encontrando a cena de Francis ensinando Josh da mesma maneira dura com que foi ensinado em sua juventude. Ela está prestes a confrontá-lo, quando de repente vários zumbis surgem, provavelmente atraídos pelo som dos tiros. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme, Lá Fora. Espero que esteja gostando.
Comente incrível para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. A família foge rapidamente para casa, com os mortos-vivos atrás deles. Eles bloqueiam portas e janelas. Quando parece que não há mais esperança, um jipe chega e os zumbis são atraídos para longe. No dia seguinte, Francis vai até um rio próximo e descobre que o homem que o salvou é seu irmão, Diego. Durante a conversa, fica claro que Josh é, na verdade, filho de Diego, algo que Francis nunca soube. Eles discutem sobre o passado e Diego se desculpa por tudo. Ele revela que veio para ajudar, mas Francis, movido pelo ego e pela dor, recusa a ajuda. Em um momento de tensão, ele puxa a arma e aponta para o irmão, mas Diego, cansado da briga, decide ir embora. Antes de partir, ele deixa para Francis um mapa do acampamento no norte. Após a partida de Diego, Francis pega o mapa e, por um momento, pensa em queimá-lo, mas muda de ideia. Em seguida, ele volta para casa e, mentindo, diz a Iris que Diego já estava morto quando chegou. Então, começa a consertar a casa, fechando as janelas, numa tentativa de garantir que sua família esteja segura. Mais tarde, Lucas brinca distraído. Ele fica fascinado por uma mosca e começa a persegui-la, sem saber que isso o levaria até o porão. O pequeno segue o inseto com a curiosidade típica das crianças, até chegar a uma janela suja e quebrada. Lá, ele vê algo que o faz parar. Um zumbi, fraco e quase irreconhecível, se escondendo do lado de fora. Assustado, ele corre para contar à mãe, que chega correndo até o porão. Quando ela olha pela janela, vê o que Lucas viu, mas também percebe algo que não havia notado antes. Os zumbis estão enfraquecendo por não encontrarem comida. Iris, aliviada, tenta dar uma sensação de esperança ao filho, prometendo que em breve tudo voltará ao normal. Mas sem que ela saiba, Francis está ouvindo tudo do outro lado da porta. Naquela tarde, enquanto caminha pela fazenda em busca de algo para fazer, Francis encontra um zumbi quase sem forças para se mover. Ele não hesita, puxa a arma e mata o monstro com um único disparo. Depois, ele volta para casa e começa a criar uma história sobre os zumbis que ainda estão vagando pela fazenda, dizendo que é mais seguro ficar onde estão e que não podem sair. Fica evidente que ele está tentando manter a família confinada dentro daquela casa. Naquela noite, durante o jantar, Josh, sem perceber a tensão crescente, menciona que viu um mapa nas mãos de Francis, um mapa que leva a um acampamento no norte onde há segurança. As palavras do filho são como uma faísca em um barril de pólvora. Francis, visivelmente irritado, começa a se comportar de forma possessiva, tentando convencer Iris de que eles deveriam tentar reconstruir a vida na fazenda, talvez até pensando em ter mais filhos. Mas Iris não aceita essa ideia. Ela o lembra que nada mais será como antes e que cada dia a situação está mais difícil, especialmente com a comida se esgotando. Ela sugere que talvez precisem sair em busca de mantimentos, uma ideia que Francis não suporta ouvir. A raiva começa a transbordar e ele começa a desenterrar questões do passado, revelando aos filhos que Iris já havia pensado em deixá-los antes mesmo do surto de zumbis. Iris, sem fugir da verdade, admite que não está mais feliz com sua vida. Ela pede que ele entregue o mapa para que a família tenha uma chance de escapar. Mas em resposta, Francis, em um ato de possessividade, pega o mapa e o queima diante de todos. Na manhã seguinte, Francis sai em busca de comida na fazenda, mas o que encontra é apenas cana-de-açúcar. Ele pega um pouco, mas antes que possa voltar para casa, ouve disparos ao longe. São tiros, o som de uma luta entre pessoas e zumbis, o que indica que há outros sobreviventes nas proximidades. Ele volta para casa, preocupado com a ideia de perder o controle. À noite, ele traz um pedaço grande de madeira do porão e usa para bloquear a porta da casa, trancando-a com uma corrente, numa tentativa de manter o controle sobre todos. Iris e Josh, cada vez mais inquietos, percebem que o comportamento de Francis está ficando cada vez mais autoritário e obsessivo. E durante uma conversa tensa, Josh toca onde mais dói. Ele lembra a Francis que ele está fazendo a mesma coisa que seu pai fazia com ele. Furioso, Francis atinge o jovem com um golpe, mas antes que a situação se agrave, um som interrompe o confronto. Uma batida na porta. Uma voz desesperada se identifica como sendo de um soldado, pedindo para ser deixado entrar. Francis, irritado e desconfiado, se recusa a ajudar, mas Josh, sem hesitar, retira a madeira que bloqueava a porta. Um homem ferido tropeça para dentro, visivelmente exausto e sangrando. Ele se apresenta como Corcuera e implora por ajuda médica.
Iris, que é enfermeira, corre para atendê-lo, fazendo várias perguntas sobre seus ferimentos. O soldado conta que faz parte de um acampamento próximo e que, durante uma missão de suprimentos, o comboio foi atacado por zumbis. Ele é o único sobrevivente, tendo sido quase encurralado, mas um homem desconhecido o salvou e o direcionou até a casa deles. Iris, desconfiada, pensa que esse homem pode ter sido Diego. Relutante, Francis concorda em ajudar Corcuera, mas exige que o soldado fique no porão durante a noite. Enquanto todos tentam descansar, Josh se aproxima de Iris e revela que pretende sair em busca de Diego ou do acampamento. Ele também admite saber sobre sua verdadeira paternidade, mas garante que, para ele, Francis é seu verdadeiro pai. Na manhã seguinte, Francis acorda e vê Corcuera tomando café com Lucas, mas percebe que Josh não está lá. Ele pergunta a Iris onde o filho está, mas ela não responde. A raiva de Francis explode e ele sai correndo para procurar Josh. Quando encontra a porta do quarto de Josh destrancada, percebe que o garoto escapou de seu controle. Furioso, ele pega um martelo, volta para a cozinha e, em um ato impiedoso, golpeia a cabeça de Corcuera. Francis, como se nada tivesse acontecido, se aproxima de Iris e, em um acesso de raiva, a nocauteia com um soco violento. Quando Iris acorda, ela está presa no porão, com Lucas ao seu lado. Francis, cada vez mais desequilibrado, parece perder a sanidade. Ele mata o cachorro que havia comido seu frango, cozinha a carne do animal e, quando sua família se recusa a comer, explode de raiva, quebrando o prato no chão. Nesse momento, ele revela que, quando era criança, seu pai o punia severamente se ele não terminasse a comida, e que isso o marcou profundamente. Enquanto Francis se perde na loucura, Iris e Lucas começam a bolar um plano para escapar daquela casa infernal. Francis acorda de um cochilo ao ouvir os gritos de Lucas. Ele corre apressado para o porão, mas assim que entra, é surpreendido por Iris, que o golpeia com um pedaço de mobília. O impacto o faz cair no chão, desmaiado por alguns momentos. Iris aproveita a oportunidade, pega as chaves e, com Lucas, foge do porão. Mas Francis logo recobra a consciência e, ao perceber que está sozinho no porão, tenta correr atrás deles. No entanto, a realidade começa a atingir sua mente. Flashbacks de seu pai, o trancando no porão, começam a assombrá-lo. Enquanto isso, Iris apanha rapidamente alguns itens essenciais, incluindo uma lâmina afiada e, com Lucas ao seu lado, corre para fora da casa. Eles estão quase conseguindo escapar quando, de repente, uma figura familiar surge no meio da escuridão. Diego, agora completamente transformado em zumbi, aparece de forma brutal e os ataca. Assustados, mãe e filho correm de volta para dentro da casa, mas o zumbi os persegue e agarra a perna de Iris, impedindo sua fuga. Lucas, desesperado para ajudar, tenta afastar o monstro, mas acaba sendo atacado por Diego, que o morde na mão. O medo e o pânico tomam conta do momento. É nesse que Francis, vindo do porão, surge para salvar sua família. Ele enfrenta Diego com uma força imensa, conseguindo finalmente matar o zumbi. A realidade da situação se impõe. Ou amputam o braço do garoto para impedir a transformação, ou deixam que ele se torne um zumbi. Iris decide que amputar é a única saída. Ela se prepara com um coração partido para realizar o procedimento doloroso. No entanto, Francis a interrompe, dizendo que precisam encontrar uma solução melhor. Ele a convence de que a única chance de salvar Lucas é levá-lo ao centro médico mais próximo. Sem perder tempo, ele corre até a ponte onde havia deixado a van dias antes, deixando-a sozinha com Lucas. Quando chega à ponte, Francis encontra a van, mas as coisas tomam um rumo trágico. Josh, que estava caminhando pela área com uma arma que pegou de um dos corpos de zumbis soldados, está visivelmente nervoso. Ao ver Francis, ainda sujo de sangue, ele o confunde com um zumbi. Em um ato impulsivo de medo, Josh aperta o gatilho da arma, atingindo Francis com um disparo fatal. Quando se dá conta do que fez, Josh corre até ele em desespero, tentando pedir desculpas, mas é tarde demais. Com lágrimas nos olhos, ele confessa que sempre o considerou seu verdadeiro pai, e Francis, mesmo morrendo, estende o braço, revelando o que sempre sentiu, que Josh também era seu filho. Com as forças diminuindo, Francis instrui Josh, com os últimos suspiros, a pegar a van e levar Iris e Lucas para a segurança. O filme chega ao fim com Iris olhando, com um misto de tristeza e esperança, enquanto Josh, com a van, retorna para casa, trazendo a única chance de salvação para sua família.
Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.